O meu comentário dessa semana não podia ser diferente, é sobre o Plano Safra. Mas antes de falar do Plano Safra 27, deixa eu falar um pouquinho do Plano Safra 26, para que você se situe no que está acontecendo. Nós temos desde 2025 um truque que o governo faz para aumentar os valores do Plano Safra. Ele tem colocado as CPRs na conta. Gente, isso é um completo absurdo. CPR sequer é uma operação de crédito, é um título de dívida, é um título que o produtor emite. Como é que o governo vai anunciar uma CPR, gente? Mas é isso que ele está fazendo. E digo mais, no último Plano Safra, de acordo com os dados oficiais do governo, estão lá no site do Ministério da Agricultura, custeio caiu 13%, investimento caiu 28%, comercialização caiu 27%. Sabe o que foi a única coisa que aumentou? As CPRs, que subiram 8%. E hoje é o maior funding do Plano Safra anunciado, são as CPRs que os produtores emitem a 20%, a 25%, a 30% ao ano, né? É uma vergonha. Então tudo está menor, menos as CPRs. E quando a gente coloca o custeio, que é o que mais importa, num contexto histórico, nós vemos que o custeio em 26 está menor do que o 25. E o de 25 menor que o de 24. É o segundo ano consecutivo que nós temos queda. Sabe o que vai acontecer em 27? Queda. Me cobra depois. Quando nós olhamos a diferença entre o que o governo anuncia e o que efetivamente foi tomado na agricultura empresarial, sem as CPRs, né? Óbvio, nós temos um hiato de 75 bilhões de reais entre o que o governo anuncia e o que de fato os produtores pegam. Já a agricultura familiar, o hiato é de 15 bilhões. Então vejam, anunciar é muito fácil, o difícil é executar, né? Então, tanto na agricultura familiar quanto na empresarial. Quando a gente olha para os produtores, os contratos, nós observamos que 100.761 produtores que tomaram crédito em 2025 no Plano Safra não pegaram em 26. Foram expulsos do crédito rural. Mais de 100 mil produtores num único ano. E o problema é este aqui, é o endividamento. Enquanto a carteira com curso normal cresceu 2%, a carteira problemática, a carteira estressada, que soma os atrasos, inadimplências, prorrogações, renegociações, cresceu 70%. Gente, isso aqui é um vulcão prestes a entrar em erupção. 70% foi o crescimento em 12 meses da carteira problemática, 186 bilhões de reais, dos quais o estado mais enrolado é o Rio Grande do Sul, devido a todos os problemas climáticos que teve. 39,9 bilhões de reais só no estado gaúcho. Então vejam que é um estado que toma muito recursos dentro do Plano Safra. Então nós não estamos conseguindo acessar o crédito justamente porque as condições creditícias não assim permitem. Por isso a importância do PL 5122, que é a forma de destravar planos safras. É a forma de fazer com que os anúncios se aproximem da realidade. Não adianta anunciar coisas se as pessoas não conseguem tomar esses recursos. E agora eu vou falar do Plano Safra 27, que o anúncio foi de 525 bi, cheio de CPR lá, mas os valores efetivamente equalizados, que são os recursos que, na minha opinião, isto é o Plano Safra. Na minha opinião, o Plano Safra não é recurso livre, não é recurso de CPR, são os recursos que o governo efetivamente equaliza. Esses caíram de 113 bilhões, 114 bilhões para 97. Nós tivemos uma redução dos valores equalizados. 97 bi, ou seja, os recursos equalizados, eles são apenas 18% do anúncio, 18,5% daquilo que foi anunciado. E os juros caíram, que coisa boa, mas eu vou ter um juro menor, de 14 para 12,5 para demais produtores e de 10 para 9 para o Pronamp, para menos recursos equalizados. Eu baixo o juro, mas eu diminuo o volume equalizado. Isto é um erro. Ah, mas Antônio, a subvenção vai aumentar de 3 bilhões e meio para 5 bilhões e 700 no anúncio. Me diga qual foi o ano que esses valores foram efetivamente cumpridos. Nenhum.
E mais, quando nós olhamos a situação fiscal do Brasil, das despesas discricionárias, de acordo com o Ministério do Planejamento, não é minha opinião não, PLDO, mostra que nós vamos cair de 220 bi, que é desse dinheiro que sai esses 5 bilhões, nós vamos sair de 220 bi em 2026 para 120 bi em 2027. E dali sai FIES, sai Pronatec, sai Bolsa Família, sai manutenção de postos de saúde, de universidade, assim por diante. Então vai ter menos recursos para o Plano Safra no ano que vem e não mais recursos para o Plano Safra. Ademais, nós temos uma queda nos valores anunciados para custeio e comercialização, que é o sangue na veia, que é o que mais os produtores estão precisando, e um aumento muito robusto nos investimentos. Mas os produtores estão com pouco apetite de investimento justamente pelas condições creditícias. Destrava o 5122, que melhoram os investimentos. Então eu quero concluir para toda a nossa audiência dizendo o seguinte: o Plano Safra de anúncio, o produtor está cansado. Está na hora de a gente voltar a ter a oportunidade de ver aquilo que é anunciado acontecendo de fato lá nas instituições financeiras, quando os produtores vão buscar aqueles recursos.